E aí, pessoal, bem-vindos a mais um tutorial do Character Creator. Neste tutorial, vamos falar sobre como ajustar roupas de personagens. Então, para evitar problemas como o corpo do personagem atravessando a malha da roupa, vamos mostrar como corrigir isso neste tutorial. Vamos começar com essa personagem feminina, apenas com o conjunto básico de roupa de baixo. E o que eu vou fazer é tentar criar um problema de rompimento de malha. Para começar. Então vamos lá e garantir que o nosso gizmo de morph esteja ativado. Vou selecionar o busto da personagem aqui e simplesmente clicar e arrastar para deixá-lo um pouco maior. E você pode ver que já aparece um problema imediatamente, onde a malha está se rompendo, ou o corpo da personagem está atravessando a malha da roupa. Então precisamos tentar resolver isso, e a maneira mais fácil de fazer isso é indo até o nosso painel com fora aqui em cima. Vai ser. É lá que vamos passar a maior parte do nosso tempo. Então vamos lá, selecione o item do sutiã e depois selecione Comfort. Agora, vamos falar primeiro sobre as configurações de colisão, onde temos Iteration, Subdivision Level e Margin. Então vamos lá conferir o arquivo de ajuda. Podemos ir em Ajuda e Manual Online. Se quiser mais detalhes sobre isso, você sempre pode acessar sobre Character Cloth. Acredito que seja em Vestindo o Personagem. Isso mesmo, e depois em Ajustando a roupa do personagem aqui embaixo. Então, se você quiser mais detalhes sobre iteração e subdivisão, é só conferir essa seção aqui embaixo. A subdivisão é basicamente, você sabe, adicionar mais vértices para se ajustar melhor ao formato do corpo do seu personagem. Mas você sempre pode conferir esta página aqui para mais informações. Vamos em frente e encerrar isso agora mesmo. E você pode ver que já temos alguns valores nas configurações de colisão. Valor de iteração igual a 1, valor de subdivisão igual a 2. Então vamos selecionar Calcular colisão. E quando fazemos isso, basicamente já resolvemos a maioria dos nossos problemas ali. Você pode tentar de novo, e houve uma pequena modificação aqui em cima, porque, quando você calcula a colisão, é incremental, então ele vai tentar melhorar a colisão a cada vez. Mas você pode ver que ainda temos alguns problemas aqui. Agora, o que podemos tentar fazer é aumentar os níveis de iteração e subdivisão. Vamos aumentar o nível de iteração para 3 e o nível de subdivisão também para 3, e então tentar recalcular a colisão agora. E quando fazemos isso, você pode ver que resolvemos todos os nossos problemas, ou a maioria deles. Ainda temos alguns pequenos pontos de sobreposição bem aqui. Sabe, se você tiver algo pequeno assim, pode simplesmente tentar aumentar um pouco o tamanho do seu personagem, tipo para 0,10, por exemplo, e isso vai resolver todos os nossos problemas ali. E fica tudo certo e bonito. Se você não quiser aumentar o tamanho, há outras medidas que você pode tomar. Então podemos voltar o tamanho para 0, fechar isso. Agora, você pode ver que os seios estão meio serrilhados nas bordas aqui, o que não é muito realista. Então, o que queremos fazer é suavizar isso. Você pode fazer isso facilmente selecionando o sutiã, indo em editar e depois em suavização em tempo real. Isso vai criar uma geometria adicional e suavizar o sutiã do seu personagem. E isso normalmente resolve os problemas ali também, então você pode ver que não temos mais nenhum problema. E os seios, a curvatura dos seios está muito mais suave. Agora, essa é uma maneira bem simples de, você sabe, obviamente corrigir a maioria dos problemas pode ser resolvida só fazendo isso, usando uma combinação da margem, e eu esqueci de mencionar a margem, aliás. Se você for em Comfort, a margem é basicamente a distância entre uma malha e outra. Então, se você criar uma margem de, por exemplo, isso será uma distância de uma unidade entre a malha da pele real do personagem e a malha da roupa. Então, geralmente, esse é um valor que você pode usar para aumentar a precisão das suas formas de colisão também. Vamos fechar isso aqui primeiro, e agora vamos falar sobre máscaras de opacidade personalizadas para a pele do seu personagem. E para fazer isso, eu vou aqui nos nossos projetos, e vamos simplesmente usar essa personagem base Female com um vestido. A gente não quer salvar esse projeto. E vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vamos, aumentar o tamanho do busto, só porque é basicamente a maneira mais fácil de ajustar seu persona, ou de criar quebras na malha. Então vamos repetir o mesmo processo. E você pode ver que desta vez não temos nenhum problema, e provavelmente está se perguntando por que isso acontece. Isso acontece porque essa peça de roupa aqui cobre o corpo inteiro do personagem, e temos um pequeno segredo aqui em cima. Se selecionarmos o nosso vestido, e formos em conformar, temos um pequeno segredo bem aqui, onde temos uma opção para ocultar malha interna. Se eu desmarcar essa opção de ocultar malha interna, então você vai ver algumas quebras. Talvez não agora, mas vamos aumentar um pouco mais, deixar um pouco maior também, e pronto. Temos um pouco de quebra bem ali. E isso acontece porque, se desmarcarmos ocultar malha interna, vamos selecionar nosso vestido e ativar primeiro o editor de aparência. O que acontece com esse vestido é que, se formos até o nosso vestido e acessarmos efeitos e buracos procedurais, podemos ativar isso e, espalhar um pouco. Você pode ver que temos, um personagem, uma malha, o corpo do personagem por baixo.
No entanto, se formos inconformar e selecionarmos ocultar malha interna, o que isso vai fazer é esconder todas as áreas que estão cobertas pelo vestido do personagem, vai esconder essas áreas, ou a maioria delas, na verdade. Nesse caso, é a região do abdômen. Agora, se a sua roupa, se o seu vestido não tiver nenhum buraco, tudo bem. Você pode fazer isso como um atalho bem fácil. Para evitar qualquer quebra de malha. Mas, por exemplo, se você tiver buracos no personagem, se a camisa do personagem tiver buracos, se for uma camisa velha ou algo assim, então você vai ter que encontrar outra maneira de contornar isso. Então vamos desmarcar ocultar malha interna agora, e vamos, desabilitar nossos buracos procedurais, e tentar corrigir esses problemas aqui sem esconder a malha interna. Agora, novamente, poderíamos usar a opção calcular colisão de novo. Provavelmente essa é a maneira mais rápida de fazer isso, mas se você tiver um problema que seja muito persistente, nesse caso, o que podemos fazer é ir até garantir que selecionamos nosso ator, subir até materiais aqui em cima, e queremos encontrar o corpo do ator. Então, corpo da pele bem aqui. E vamos criar uma máscara de opacidade personalizada para a pele, então vamos deixar essa área do corpo do personagem, transparente. Então, se o buraco estivesse aqui embaixo, por exemplo, no quadril, ainda veríamos o quadril. Mas não tínhamos buracos bem aqui, então não precisamos nos preocupar com a opacidade da pele nessa área. Vamos em frente e abrir o mapa UV da pele do nosso personagem. Agora, isso cria, isso abre um monte de imagens diferentes. Não precisamos nos preocupar com as unhas. Não precisamos nos preocupar com a pele da cabeça. Não é necessário se preocupar com a unha do pé do corpo ou com esses cílios aqui. Só precisamos nos preocupar com essa pele do corpo aqui. Vamos dar um zoom, e você pode ver que essas são as pernas do personagem, até aqui em cima, e essas são as, axilas ali. E essa área bem aqui são os seios, e os braços, claro, bem aqui. Então, o que queremos fazer é criar um mapa de opacidade personalizado. Agora, não é muito difícil fazer isso nesse caso, porque só precisamos focar nessa área aqui embaixo do seio. Então vamos lá, criar uma camada para nós. E o que eu vou fazer é simplesmente preencher essa camada com branco. Então vou selecionar minha paleta de cores e usar minha ferramenta de preenchimento aqui, a ferramenta balde de tinta, e preencher ela de branco. A gente não precisa se preocupar em ver isso agora, vamos só desativar essa camada. E eu quero criar uma camada adicional, mais uma camada aqui, e é nessa camada que eu vou adicionar o preto. Então vamos lá, garantir que minha paleta de cores está no preto, e garantir que eu estou com o pincel ou qualquer ferramenta que você prefira selecionada, e vamos dar um zoom no. Você pode ver o formato do seio bem aqui, então tudo o que precisamos fazer é pintar por cima da parte de baixo, tipo essa área do seio aqui, assim mesmo. Pode ir em frente, pintar por cima disso desse jeito. E essa área aqui é a axila, então na maioria dos casos você não vai querer chegar muito perto da axila. Isso realmente depende de qual vestido você está usando. Então vamos fazer algo assim. Acho que assim está bom. Parece um pequeno bigode ou algo assim. E, sabe, só para garantir, podemos subir um pouco mais aqui também. E essa vai ser a área que ficará transparente na pele do meu personagem. Então vamos deixar assim, e depois desabilitar a camada de fundo, deixando só a camada ativada. Então este é o nosso mapa de opacidade aqui. Parece mesmo um pequeno bigode. Tudo o que precisamos fazer é ir em arquivo e salvar como. E vamos salvar esse mapa de opacidade como um PNG. Vamos salvar na nossa área de trabalho e vamos chamar de Avezome. Avezome Opacity. Lá vamos nós. E salve isso. E vamos seguir com essas opções, ok, e fechar o Photoshop. Não precisamos salvar isso agora. E então o que eu quero fazer é carregar esse mapa de opacidade no meu personagem. Então, a maneira mais fácil de fazer isso é ir no meu editor de aparência aqui, garantir que meu ator está selecionado, e eu quero ir em corpo da pele, e em corpo da pele, temos uma seção miscelânea aqui, e temos uma seção para opacidade do corpo. Muito simples, apenas um único mapa de entrada. Então vamos lá, dar um duplo clique e carregar nosso mapa de opacidade incrível ali. E você pode ver que, quando fazemos isso, basicamente o que acontece é que essa parte do corpo do meu personagem fica transparente. Então, por exemplo, selecionamos o vestido do nosso personagem aqui e simplesmente o deletamos. Foi isso que eu fiz com aquele mapa de opacidade personalizado. Então eu deixei essa área do corpo do meu personagem transparente. Agora, se estiver coberto com um vestido, isso não é um problema. De qualquer forma, não precisamos ver isso. Vamos apertar Ctrl mais Z e desfazer. E é assim que você faz com seu mapa de opacidade personalizado. Nada difícil. Vamos só selecionar o vestido e também podemos, sabe, suavizar em tempo real. E aí está. As coisas já ficam bem melhores assim. Então vamos seguir em frente e falar sobre tamanho, suavização e ajuste ao corpo. Vamos lá e carregar nosso personagem base masculino para isso. Não precisamos salvar aquilo.
Então vamos deixar esse cara um pouco mais forte. Ele já está com roupa. De novo, como eu disse, o ideal é modificar o corpo antes de colocar a roupa, mas a gente gosta de quebrar as regras. Então vamos tentar algo diferente. Vamos para nossos morphs corporais. E em morphs corporais, devemos ter um homem forte aqui. Vamos só dar um duplo clique nisso, deixar esse cara forte, e podemos ir nos morphs e deixá-lo ainda mais forte também. Se formos, por exemplo, atualmente em uso, podemos aumentar o bodybuilder ali, sabe, realmente bombar esse cara. E você pode ver que começamos a ter alguns problemas de rompimento aqui nas costas. Podemos, sabe, aumentar ainda mais o bodybuilder e ter mais ou menos rompimento. Geralmente, você vai querer ser razoável com as suas proporções e não exagerar muito, mas, podemos usar assim por enquanto. E isso pode ser resolvido bem facilmente apenas selecionando o nosso. Vamos expandir o personagem ali. Selecionando uma camisa, conformando, e provavelmente podemos usar esses valores ali mesmo. Se isso não funcionar, podemos usar um valor tipo, sei lá, 2 e 3. Pronto, isso resolve o problema. Então vamos dar uma olhada primeiro nas configurações de saída. Vamos falar sobre ajuste justo e suavização. Olhe para essa camisa, por exemplo. Ela está bem ajustada ao corpo do personagem. Você pode ver que muitos dos contornos da roupa estão, sabe, bem colados ao corpo do personagem. O que a suavização faz é relaxar um pouco isso. Ela deixa a roupa com um visual mais solto, mais relaxado. Então vamos lá em suavização, definir a suavização no valor máximo, que é 5, e depois recalcular a colisão. Assim, você pode ver que, ao fazer isso, a roupa ganha uma aparência um pouco mais suave. Não fica tão colado no corpo do personagem, mas aí acabamos tendo esses problemas aqui atrás, então precisamos encontrar uma forma de resolver isso. Podemos tentar selecionar e aumentar a margem para algo como, por exemplo, 1. E isso vai resolver esse problema, então estamos praticamente prontos para seguir em frente aqui. O que podemos fazer é, se você quiser manter esses valores, se você gosta de como as coisas estão agora mas ainda quer fazer algumas modificações, mas quer manter esses valores originais, você pode redefinir para o padrão, que são os valores originais, o que não queremos fazer agora, ou simplesmente selecionar salvar como padrão, e isso vai salvar esses valores aqui como os valores padrão. Assim, você sempre pode voltar a esses valores depois. Então, por exemplo, se quisermos adicionar o ajuste justo, porque vamos falar sobre isso em seguida, aumentar o valor para ajuste justo 5, calcular a colisão. Você pode ver que conseguimos uma camisa com ajuste mais próximo ao corpo. Não temos nenhum problema de rompimento ali, e está tudo certo e tranquilo. Então, podemos conformar novamente, tirar o ajuste justo, voltar o ajuste justo para 0, ou simplesmente selecionar restaurar para o padrão, aqui embaixo também, e isso vai restaurar os valores que tínhamos anteriormente. E parece que é um pequeno problema de rompimento ali em cima, então você pode ir lá em cima e vamos tentar o ajuste justo novamente. Podemos, acho que era um valor de 5 que tínhamos, calcular a colisão, e isso pareceu resolver o problema. Então temos, sabe, um ajuste mais próximo. Esse cara realmente gosta das roupas bem justas, né? E então, se quisermos, claro, sempre podemos ir em editar e, suavização em tempo real para suavizar ainda mais. Não faz muita diferença nesse caso, mas é algo que você pode, tentar se tiver outros problemas. E a última coisa que você vai querer fazer é tentar algumas poses de calibração aqui também. Podemos dar algumas poses de calibração para esse cara aqui, tipo, uma pose de bailarina nessa aqui. A academia é para aquele lado. Esse cara é tão forte. Então, dê uma olhada rápida ao redor do seu personagem, certifique-se de que não há problemas de quebra, e que tudo parece certo e bonito nesse caso. Certo? Outro exemplo rápido aqui é quando você está sobrepondo roupas também. Você pode encontrar, problemas semelhantes. Então estamos usando essa personagem feminina agora, e eu vou te mostrar como você pode, sobrepor roupas. Agora, alguns itens podem entrar em conflito entre si. Outros você pode sobrepor, simplesmente clicando 2 vezes e adicionando-os à sua cena. Vamos lá e adicionar uma camisa à nossa personagem primeiro. Vamos em camisas e depois em roupas essenciais. E vamos adicionar uma dessas. Camisetas aqui, essa, camisola underline A. E isso vai ser adicionado por cima da roupa de baixo da minha personagem. Você pode ver que, no momento, não temos, nenhum problema. Parece, tudo certo. E por cima da camisola, a gente pode adicionar uma camiseta também. Podemos adicionar uma dessas camisas aqui embaixo. Vamos lá e adicionar talvez essa, T-shift underline A, por exemplo, e ela vai ficar por cima da camisola. Se você olhar aqui na hierarquia, vamos só, expandir isso para podermos ver. Você pode ver que temos a camisola, a camiseta, a calcinha e o sutiã, então você sempre pode ver todos os seus itens ali. E parece que ainda não temos nenhum problema aqui, então está tudo certo, e podemos ir em frente e adicionar, uma peça de baixo também. Vamos para as, calças aqui embaixo em roupas essenciais. Temos alguns shorts curtos femininos que podemos adicionar. Vamos simplesmente adicionar esses aqui. Eu gosto desses aqui. Então, assim que adicionarmos esses, podemos ter algum problema de sobreposição. Parece que não é o caso aqui, então talvez só aqui, onde o passador do cinto está meio que atravessando a camisa.
Então, nesse caso, é só selecionar sua camisa, ir em conformar e calcular colisão novamente, e basicamente isso já resolve o problema na hora para você, em poucos cliques, então acho que está tudo certo por aqui. E então, por cima da camisa, você pode até adicionar um cardigan também, indo em casacos aqui em roupas essenciais. Vamos só adicionar um desses cardigans, tipo esse cardigan azul simples aqui. Vamos colocar ele por cima da camisa. E se girarmos aqui, tudo está parecendo ótimo e certinho. Então, se você tem um personagem em que não está modificando o tamanho depois de aplicar a roupa, normalmente não deve ter muito problema, e se tiver, é só usar aquela solução simples. E então, acho que podemos adicionar mais uma camada a isso. Agora, se você for em saias, as saias vão conflitar com as calças, então você não pode adicionar saia e calça no mesmo personagem. Então, por exemplo, se eu fosse em roupas essenciais ou saias roupas essenciais e quisesse adicionar essa mini saia, o que vai acontecer é que ela vai tirar meu shortinho ali e vai substituir pela mini saia. Então você pode ver que agora não temos mais aquele short, mas temos essa mini saia. E também as mini saias. Você pode usar vestidos de corpo inteiro por cima das mini saias e calças também. Então se eu, por exemplo, selecionasse que quero adicionar esse vestido de bolinhas, ele ficaria por cima da minha saia, mas por baixo da minha camiseta e do meu cardigan ali. Então você pode ver a mini saia aparecendo. Normalmente você provavelmente vai querer evitar usar a mini saia e o vestido juntos. Mas vamos em frente tentar carregar algumas das calças aqui. Então vamos usar o mesmo short de cintura baixa que usamos antes, e o que isso vai fazer é tirar o vestido, ou melhor, tirar a mini saia, e carregar o short, e você pode ver que há alguns problemas de sobreposição ali na parte de trás. Eu não sei por que você iria querer usar disso por cima ou por baixo de um vestido, mas, se você quiser fazer isso, é assim que você vai corrigir. É só selecionar o seu, item de vestido aqui e clicar em calcular colisão. Basta calcular a colisão, no item que está na camada de cima e, isso normalmente resolve o problema. Você pode ver que, depois de fazer isso, precisamos recalcular o cardigan, então podemos selecionar o cardigan aqui, clicar em calcular colisão mais uma vez, e isso normalmente já resolve ali mesmo. E aí podemos, dar um zoom out. A gente ficou com esse look totalmente descombinado, mas, é só para mostrar um exemplo aqui na sobreposição de camadas. E aí você pode ir lá e adicionar alguns desses, saltos altos. Acho que esses aqui vão ficar bons. Provavelmente a pior combinação de cores da história dos looks, mas, é só isso mesmo, sobre sobreposição de camadas. Então, basicamente é isso para este tutorial. De novo, só queria mostrar alguns exemplos de como ajustar roupas ao corpo dos seus personagens, e também como você pode trabalhar com sobreposição de camadas e coisas divertidas assim. Então, mais uma vez, obrigado por assistir. Não deixe de conferir nossos fóruns em fórum.reluzium.com e até a próxima.